sou a professora Valéria e nesta aula definiremos matriz. Em diversas situações e problemas, tanto na matemática quanto em outras áreas do conhecimento, nós usamos tabelas, como essa representada aqui nesse slide, para organizar as informações de uma situação-problema, para analisar e interpretar os dados que esse problema propôs. Então, essa tabela, que foi retirada de uma questão de matemática do Enem 2012, ela organiza, ela apresenta uma informação desse problema, que são as notas que um aluno tirou ao longo do ano, ao longo dos 4 bimestres do ano escolares, em 4 disciplinas que ele cursou: matemática, português, geografia e história. Então, cada uma destas linhas, essa tabela possui 4 linhas. Ela apresenta as notas desse aluno em 4 disciplinas. Então, a primeira linha representa a nota nos 4 bimestres em matemática desse aluno. A segunda linha vai representar a nota em português nos 4 bimestres e assim por diante a terceira linha, a quarta linha nas disciplinas de geografia e história. Cada uma dessas colunas traz organizado a nota bimestral nas 4 disciplinas cursadas. Então, se eu pego aqui a minha primeira coluna, eu tenho as notas das 4 disciplinas correspondentes no primeiro bimestre. E na segunda coluna, eu tenho as notas do segundo bimestre desse aluno nessas 4 disciplinas. E assim por diante, a terceira coluna e a quarta coluna. Essa tabela, ela pode ser representada numa linguagem matemática por uma matriz. Então, a matriz é uma representação matemática dessa tabela. Vejam que ela possui apenas os elementos, os números que contém cada uma dessas células. Não há explicação do significado de cada uma das linhas e de cada uma dessas colunas. Essas informações, elas virão nos enunciados das situações problemas ou simplesmente, se for uma questão puramente matemática, não contextualizada, trabalharemos com uma matriz puramente numérica. Então, vejamos aí. Dados 2 números mn naturais não nulos, nós chamamos de matriz M por N, que a gente indica assim, mx'N, M versus N. Toda tabela M maiúsculo, toda tabela, toda matriz a gente nomeia com uma letra maiúscula. Aqui, nesse exemplo, usamos o M, mas podemos usar o A, o B, o C, qualquer letra maiúscula. Formada por números reais, então dentro de cada célula tem números reais distribuídos em M linhas e N colunas. Então, na minha matriz que nós construímos a partir da tabela daquele exemplo, essa matriz ela tem M linhas, o M aqui no caso é 4, ele possui 4 linhas. E N colunas, 4 colunas, o N aqui também é 4. O número M e N não precisam necessariamente ser iguais. Essa é uma matriz 4 por 4. Vou chamá-la aqui com A maiúsculo. Essa é a matriz A 4 por 4. Nós dizemos que essa é uma matriz A 4 por 4. Mas eu posso ter uma matriz 1 por 3, 2 por 5, não necessariamente o número de linhas e o número de colunas deve ser igual, ok? Cada um dos elementos desta matriz, então se eu pegar aqui o meu elemento 7,1, nós chamamos ele com uma letra minúscula. Se eu chamei aqui a minha matriz de A, geralmente a gente chama o elemento de A minúsculo. Ele é um elemento A e J. Então, a matriz é uma matriz que a gente viu aqui,
A M por N, né? Onde nós representamos em M o número de linhas e N o número de colunas. E aqui a gente representa cada um desses elementos pelo termo A e J, onde I é o número da linha desse elemento e J é o número da coluna desse elemento. Então, o elemento A e J, se eu faço, por exemplo, eu quero saber quem é o elemento A2. Então, ele está na segunda linha e segunda coluna, o elemento 7,1, que eu marquei aqui, ó. Ele está na segunda linha e na segunda coluna. Se eu quero descobrir quem é o elemento A41, então é o elemento que está na quarta linha e na primeira coluna. Então é o elemento 6,2. E assim por diante. Então, cada uma aqui estão representadas as linhas dessa matriz. E aqui nós temos representadas as colunas dessa matriz. Essa matriz em especial, porque ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, o seu desenho forma um quadrado. Na próxima aula, nós estudaremos os tipos de matrizes e veremos que essa matriz é classificada como uma matriz quadrada. Ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Nesse caso, como um quadrado na geometria plana, fazendo uma alusão, né, ao quadrado na geometria plana, nós falamos nos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária dessa matriz. Só faz sentido em falar em diagonal quando a matriz é uma matriz quadrada, ou seja, que possui o mesmo número de linhas e colunas. Então, aqui no caso, essa é a minha diagonal principal. E aqui eu tenho, vou colocar aqui de outra cor, a minha diagonal secundária. Observem que a diagonal principal, ela possui o primeiro elemento, o A1, e o último, o A44. Possui esses 4 elementos aqui, ok? E a diagonal secundária, ela está nessa posição em verde. Estes são os elementos que definem uma matriz. As linhas, as colunas, cada um dos elementos da minha matriz. Na próxima aula, nós veremos os tipos de matrizes. Vamos fazer um exemplo antes de concluir esta nossa aula. Este é um exemplo de uma questão de vestibular da PUC Rio Grande do Sul. No projeto Sobremesa Musical, o Instituto de Cultura Musical da PUC Rio Grande do Sul realiza apresentações semanais gratuitas para a comunidade universitária. O número de músicos que atuaram na apresentação de número J do 10º mês da primeira temporada de 2009 está registrado como o elemento A e J da matriz abaixo. Então, vamos lá. Nós vamos pensar nos elementos A e J dessa matriz. Nós já vimos que o I representa a linha e o J representa a coluna daquele elemento. Vamos voltar ao enunciado. O número A e J, o A e J, ele representa o número de músicos que atuaram na apresentação.
Então, se o meu A e J for 20, significa que ali naquela apresentação eu tinha 20 músicos. A apresentação de número J. Então, vamos lá. Esse elemento 20, vou colocar aqui como exemplo, tá? O elemento 20, ele está na terceira linha e na terceira coluna. Ele é o elemento A33. Então, significa que essa é a apresentação de número 3. J é coluna. Então, aqui é o número da apresentação, é a terceira apresentação. Então, essa é a primeira apresentação, a segunda apresentação, a terceira apresentação, a quarta e a quinta, assim por diante. Do 10º mês. Então, o primeiro elemento aqui, que é o I, a linha, aqui o C, que é a coluna, representa a apresentação dele. A apresentação, a primeira apresentação, a segunda, a terceira, a quarta e aqui no caso a quinta. Essa é uma matriz de 4 linhas e 5 colunas. Então, tem 5 apresentações. 10º mês. Então, o I, que é a linha, representa o mês da apresentação nessa primeira temporada. Então, eu tenho aqui 4 meses nessa primeira temporada. O primeiro mês, que é a primeira linha, o segundo mês, que é a segunda linha, o terceiro mês, que é a terceira linha, e o quarto mês de apresentação, que é a quarta linha. Então, observe que no terceiro mês, na terceira apresentação, na terceira semana desse mês, participaram 20 músicos. Nesta mesma linha, eu tenho 0 na quinta semana. Isso significa que na quinta semana não houve apresentação ou que neste mês não tinha uma quinta semana. Foi um mês de apenas 4 semanas, então 4 apresentações apenas. Ok? Entendido o enunciado dessa questão, vamos para a pergunta desta situação-problema. A apresentação na qual o maior número de músicos atuou o maior número de músicos, ocorreu em qual semana de qual mês? Então, vamos lá. O maior número de músicos, o maior número que eu tenho dentro dessa matriz é o número 54. Ele está na quarta linha, na terceira coluna. Ele é o elemento A43. A linha representa o mês. Então, ele está no quarto mês e a coluna representa a semana. A primeira apresentação na primeira semana, a segunda apresentação na segunda semana. No caso do 54, foi a terceira apresentação desse mês, na terceira semana do mês. Então, ele ocorreu na terceira semana do quarto mês. Terceira semana do quarto mês, a resposta correta é a letra D. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.